Salve rapaziada, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, mas acontece, eu tô tendo essas pausas entre vídeos porque não tô tendo tanto tempo pra fazer vídeo, ou planejar um vídeo, ou qualquer coisa que seja. Mas basicamente eu quero retratar hoje sobre um traço muito importante que é a indiferença. Tão importante que muitas pessoas acabam tendo diariamente e isso causa negativamente algo ruim para sua vida. A indiferença é caracterizada pelo fator da empatia, no caso a falta dela, que é a apatia, e também a falta de apego, que é basicamente o desapego. Isso tudo é causado por uma falta de interesse gigantesca da pessoa. E isso não é comum em qualquer outra pessoa sentir, já que isso acaba acarretando em coisas como você parar de ter interesse em algo que você tinha muito. Por exemplo, você jogava com seus amigos, seja qualquer tipo de esporte, mas você parou de praticar por falta desse interesse. A falta da motivação gera fracasso mental e físico. Isso tudo acaba acarretando em vários problemas, seja de saúde ou até no seu mental, e muitas pessoas acabam desistindo de sonhos que basicamente estavam quase chegando a hora de você realmente conseguir. É claro que se o seu sonho for, por exemplo, você for um atleta e seu sonho é entrar na NBA, talvez você não entre, mas você estava quase virando um profissional, seja no 3x3 ou até em algum clube, mas você parou por algum motivo. Isso aconteceu comigo e eu me arrependo amargamente. Isso também é fato de um desinteresse e uma falta de coragem, se for levar isso em consideração. E isso acontece toda hora, não é só na minha vida que aconteceu, eu não sou o único por ter acontecido comigo, e isso acontece toda hora. Se a gente for parar para pensar ou refletir sobre essa falta de interesse, isso vira um hábito, e um hábito desse tipo não é bom pra gente, já que basicamente fazer isso cotidianamente acaba acarretando em problemas futuros. Se a gente desiste das coisas que a gente nem tenta, basicamente a gente é orgulhoso demais para admitir a nossa falha antes mesmo de conseguir. E isso é perigoso. Se você se acostuma com a falha, você não se acostuma com as pequenas vitórias diárias, sendo isso a base do seu fracasso. Fracasso mental ou físico, ou até na sua própria vida. Eu sei que é difícil parar de pensar nesse tipo de coisas e apenas viver. Basicamente, o que eu costumo fazer é refletir nesses pequenos pontos e gravar vídeos, que é basicamente um escape para minha própria vida, para melhorar ela. Eu sei que você tá vendo isso e provavelmente deve estar sentindo uma vergonha alheia, mas acontece. Para cada vídeo que eu fiz, eu basicamente falhei mais do que eu tentei, e basicamente isso é um ponto de coragem. Você tem que ter esse ponto de coragem para escapar desse tipo de situação. Se você não tem um ponto de escape para uma falha, um erro seu próprio, basicamente você já falhou. Você não tem como escapar de algo que cotidianamente vai te afundar, sabe? Então, se você tem algum escape, parabéns, você agora tem um objetivo, um futuro, e assim você consegue ir muito além. É claro que não é só isso que eu quero falar nesse vídeo, até porque a indiferença, ela é muito amarga. E eu não vou começar a falar igual eu falei naquele vídeo de solidão, já que solidão é um ponto muito negativo e indiferença não é nem tanto. E a indiferença pode te ajudar sim, ela pode ser um ponto positivo, mas não cotidianamente, igual eu tava falando. Se você é indiferente em certas situações, parabéns, você sabe controlar os seus sentimentos ao ponto que você não precisa olhar para certas coisas e falar, eu preciso daquilo. Por exemplo, você tá em alguma conversa e alguém te coloca em uma posição negativa, te lançando xingamentos ou até alguma coisa para te humilhar. Se você é indiferente com essa situação, parabéns, você tem um valor emocional muito grande comparado a outra pessoa. Você tem um intelecto muito maior que essa pessoa. E isso faz com que a cada discussão, a cada ponto de partida de uma discussão, acaba sendo você sendo vitorioso nessa discussão antes mesmo de começar ela,
Se você tem um valor emocional tão grande que age indiferente com uma pessoa te xingando ou falando mal de você, parabéns, você tem mais valor que essa pessoa. É claro que isso parece muito algo que um cara narcisista ia falar, mas é a verdade. Se você não liga para a opinião alheia, parabéns, você sabe mais que essa pessoa. E isso é básico. Você não precisa estudar 30 mil parágrafos para entender isso. É uma condição básica humana. E é muito interessante falar sobre isso na psicologia. E a indiferença traz muito isso. A falta de apatia e empatia traz isso pra gente. Mas é claro que empatia é muito melhor. Ser bondoso é muito melhor do que ser malvado. E isso não quer dizer que você precisa ser malvado para continuar sendo apático. E é muito interessante tudo isso. Eu gosto muito e basicamente a empatia é a gente parar de ter um interesse naquilo. Por exemplo, se você tinha muito interesse em brigar com aquele amigo, mas você parou de ter, você amadureceu, e aquela brincadeira de ficar se xingando ou algo do tipo perdeu o interesse, você não tem mais interesse naquilo. E a cada mais tempo que passa, você vai amadurecendo e vai entendendo as escolhas que você fez no passado e vai melhorando com elas. Você não precisa se depreciar com coisas que aconteceram no passado que podem ser mudadas agora no futuro, sabe? Você não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente. As pessoas às vezes começam a pensar demais no passado, nos erros, em tudo que cometeram. Mas, por exemplo, se você terminou um relacionamento, tente não magoar a próxima pessoa que você for ter, sabe? É tudo um caminho. Não tem como você voltar pra trás, tá? E, por exemplo, se você namorou uma pessoa e errou com essa pessoa, pra que você vai voltar pra ela? Você vai querer errar de novo com essa pessoa? Claro que a maior consciência de quem traiu, por exemplo, uma namorada, é tentar voltar e não acontecer de novo. Mas se você sabe que o seu mental tá frágil, porque você vai voltar pra ela e talvez até magoar ela de novo, sabe? É difícil falar isso, mas você é um covarde se você está esperando algo, sabe? Você é simplesmente um covarde que não admite a sua própria derrota, sendo que ela já chegou, tá entendendo? Ser vitorioso não é ser vitorioso em algo muito grande. Você não precisa de grandes vitórias, você precisa das pequenas vitórias. Gaguejei até. Mas a cada pequena vitória vai te moldando para um futuro melhor. Claro que isso é muito papo de coach, mas isso serve para nossa realidade. É claro que tudo que a gente ouve, nem tudo a gente vai entender, mas certas coisas acontecem na nossa vida que não é pra gente entender, é pra gente amadurecer e entender lá na frente. Certas coisas que eu não entendia quando eu era mais novo, agora eu começo a entender. O peso do trabalho, o peso de pessoas falarem mal de você, é tudo muito grande. Mas com a vida adulta e tudo que vem com ela, a gente começa a amadurecer de pouquinho em pouquinho e a gente vai tendo um mental mais forte. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. E basicamente o que eu queria que você tivesse entendido nesse vídeo é que, indiferente da situação, a gente tem que medir o que é bom pra gente. Certas coisas não merecem ficar na nossa mente e gravadas nela. Por exemplo, nossos erros no passado. E se você entendeu essa mensagem, por favor deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra me ajudar. O vídeo não foi tão longo e desculpa por isso. Eu queria ter feito um vídeo mais explicativo e eu vou trazer mais disso. Mas agora eu tô muito cansado por causa do trabalho e eu vou voltar logo logo.